Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Como sabemos, o Datafolha, indo completamente contra a realidade percebida por qualquer brasileiro, apresentou uma pesquisa onde o ex-presidiário aparece com 48% das intenções de votos e Bolsonaro com apenas 27%. O que significa que, segundo o Datafolha, o Lula tem mais de 50 milhões de eleitores. Estamos falando de um vagabundo que não pode comprar um pão na padaria, senão será hostilizado na rua. Um vagabundo que, para dar um mergulho no mar, precisa pedir para a PM fechar a praia só para ele. Claro que o Lula tem eleitores, isso é inegável. Estamos em um país onde todos os anos o sistema educacional despeja no mercado de trabalho centenas de milhares de analfabetos funcionais. Um país onde centenas de milhares de pessoas se informam apenas através da grande mídia. E outras centenas de milhares de pessoas que simplesmente não se informam. Sendo assim, o Lula possui um eleitorado fiel, sim, mas não a ponto de colocá-lo com mais de 40% das intenções de votos. O que você acha que o cidadão comum, que trabalha para sustentar sua família, pensa de um candidato que faz esse tipo de discurso? Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Porque ele não tem sentimento. Ele não tem sentimento. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. Ele não gosta de gente, ele gosta de policial. A madame, ela pode fazer um aborto em Paris, ela pode escolher Berlim. Ir para Berlim, procurar uma boa clínica e fazer um aborto. Aqui no Brasil ela não faz porque é proibido. Quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala. Uma televisão já está boa. E vamos voltar a restabelecer a nossa relação com a América Latina. E se Deus quiser, vamos criar uma moeda na América Latina, porque não tem esse negócio da gente ficar dependendo do dólar. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu volte ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Além disso, o que você acha que o cidadão comum, que trabalha para sustentar sua família, pensa de um candidato que diz que vai governar com o MST, que vai revogar as privatizações, revogar a reforma trabalhista, acabar com o teto de gasto e fechar as escolas cívico-militares? Saia na rua e converse com as pessoas. Converse com o motorista de Uber, com o porteiro do seu prédio, com o gari que varre a sua calçada, ou com o dono da padaria que você compra pão. Você perceberá uma realidade completamente diferente da mostrada nos gráficos das pesquisas. O ex-presidiário não tem um eleitorado significativo nas classes média, média alta e nem nas classes mais baixas. Inclusive, está em curso o gradativo desmonte daquele que era o maior colégio eleitoral do PT, o Nordeste. O nordestino está vendo o que Bolsonaro está fazendo para levar água na região. O presidente acabou com a máfia do carro-pipa. Além disso, enquanto o Bolsa Família atendia 14 milhões de famílias com cerca de R$190, o Auxílio Brasil está atendendo 17 milhões de famílias com R$400. E o Nordeste lidera o número de benefícios. São 8,3 milhões de famílias. Diante disso, eu concordo com você que não tem como acreditar nessas pesquisas que colocam Lula na frente. Mas por mais insano que possa parecer, essas pesquisas são verdadeiras. E no vídeo de hoje vamos justamente tentar entender como essa mágica acontece. O que de fato está por trás desses resultados
que não correspondem com uma realidade minimamente verificável. Mas não só isso, eu também quero expor uma forma confiável de averiguar o cenário eleitoral deste ano com extrema precisão e sem se basear em qualquer pesquisa eleitoral. Mas antes é muito importante você já mandar seu like no vídeo e deixar um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso é fundamental para ajudar no engajamento do vídeo. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e se for novo por aqui me dê essa moral e se inscreva no canal. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer todas essas coisas que já ajudam bastante. Feito? Então vamos lá. Essa última pesquisa, o Datafolha entrevistou 2.500 pessoas ao custo de R$ 473 mil. Para você ter uma ideia, as pesquisas encomendadas pela XP custam uma média de R$ 40 mil, a da Quest cerca de R$ 150 mil. Ou seja, se as pesquisas são semelhantes e possuem a mesma metodologia, por que uma custa 40 mil e a outra 400 mil? Bom, primeiro precisamos ter em mente que em ano de eleição todas as pesquisas publicadas precisam ser registradas no TSE, com todos os dados e com a metodologia que foram utilizadas para fazer as pesquisas. E é exatamente por isso que não dá para simplesmente inventar um resultado. A possível manipulação não está nos números apresentados, mas na forma que esses números foram alcançados. Vamos supor que eu te ofereça aí uma boa quantia de dinheiro para você fazer uma pesquisa na sua cidade que apresente um resultado onde Bolsonaro vença já no primeiro turno com 90% das intenções de votos. Com certeza você vai saber exatamente os locais onde você precisa ir para abordar as pessoas certas que atendam esse objetivo. Por exemplo, um exemplo tosco mais válido. Se você for na saída de um clube de tiro, as pessoas abordadas ali votariam no Lula ou no Bolsonaro. E se você for na saída de uma balada LGBT, as pessoas ali votariam no Lula ou no Bolsonaro. Você também vai procurar desenvolver perguntas que possam influenciar as pessoas que não entendem nada de política e que não sabem em quem vão votar. A ordem e a forma como as perguntas são elaboradas em uma pesquisa são decisivas para o resultado, pois as pessoas mais simples tendem a seguir a linha de raciocínio estabelecida pelo pesquisador. Por exemplo, na última pesquisa do Datafolha, tinham perguntas como: o presidente Bolsonaro costuma fazer ataques a ministros do STF e a ministros do TSE. Na sua opinião, esses ataques devem ser levados a sério ou não terão maiores consequências? Tinha outra pergunta sobre como as declarações do Bolsonaro questionando a segurança das urnas atrapalham as eleições. E outra perguntando, vejam só, se é preciso se preocupar com a possibilidade do Bolsonaro tentar invalidar as eleições antes ou depois da votação. Percebe? Na pergunta já está implícito que Bolsonaro vai tentar invalidar o resultado das eleições. A questão é se ele fará isso antes ou depois da votação. Enfim, depois de várias perguntas capciosas como estas, é claro que o entrevistado, que até então não sabia em quem votar, vai ficar constrangido em declarar voto no Bolsonaro. Bom, não podemos esquecer que o Palocci, em delação premiada à Polícia Federal em 2019, falou que o PT distribuía propinas para que as pesquisas eleitorais dessem o resultado que eles queriam. Segundo ele, a empreiteira Andrade Gutierrez bancou pesquisas para o PT em 2010, quando Lula decidiu que Dilma Rousseff disputaria as eleições para sucedê-lo no Palácio do Planalto. Veja bem, não estou querendo levantar uma falsa acusação, mas que tipo de conclusão podemos chegar se conectarmos essa fala do Palocci e uma pesquisa onde seu resultado é completamente discrepante da realidade que vemos nas ruas e que ainda custou 4 vezes mais que as outras pesquisas? O que temos que entender é que as pesquisas, assim como o tempo de TV, como os santinhos e como os comícios, também fazem parte das ferramentas do marketing eleitoral dos candidatos.
Exatamente como exposto neste tweet do Herbert Passos, abre aspas. Pesquisa é peça de propaganda, serve para animar a torcida de um lado e desanimar a de outro, e com isso estimular a debandada do apoio político daquela parcela mais fisiológica que procura ficar sempre ao lado de quem vai vencer para garantir espaço na máquina. Faz parte do jogo. Fecha aspas. Nas eleições de 2018, o Datafolha apontava para a derrota de Bolsonaro em todos os cenários do segundo turno. E o que vimos foi Jair Bolsonaro vencendo com mais de 57 milhões de votos. Ainda em 2018, o mesmo Datafolha colocava o Eduardo Suplicy como primeiro colocado para o Senado em São Paulo. Porém, ao final do pleito, o petista ficou entre os menos votados com ínfimos 13% dos votos válidos. Enquanto o então bolsonarista Major Olímpio, que era o último colocado nas pesquisas, foi eleito com 25%. O fato é que essas pesquisas ditas oficiais ou são ligadas à extrema imprensa, que todos os dias milita descaradamente contra o presidente, ou são financiadas por instituições financeiras. O que significa que os bancos que ganhavam trilhões nos governos Lula agora são justamente os maiores financiadores das pesquisas que dão vitória ao Lula. Quase todo o sistema financeiro é lulista. Para você ter uma ideia, só com o Pix, que foi uma criação da gestão Bolsonaro, os bancos estão perdendo quase $500 milhão por mês. No entanto, ao chegar perto do pleito, os institutos de pesquisa serão obrigados a ajustar o cenário para a realidade, pois se insistirem em repetir o que aconteceu em 2018, esses institutos ficarão desmoralizados de maneira irremediável. Não é por menos que o Instituto Paraná, em pesquisa divulgada neste sábado, mostrou que Bolsonaro ultrapassou Lula nas intenções de voto no estado de São Paulo. Na pesquisa estimulada, Bolsonaro ficou com 39,1% e Lula com 35%. Já na pesquisa espontânea, onde o entrevistado responde sem ter uma lista de candidatos previamente estabelecidos, Bolsonaro ficou com 24,3% e Lula com 20,1%. Lembrando que São Paulo corresponde a 20% dos eleitores do país, tanto que é o colégio eleitoral mais importante para uma eleição presidencial. Em uma outra pesquisa, agora de escala nacional, feita pela CNN Real Time Big Data, divulgada aí na quarta-feira, dia 25, na análise espontânea, Bolsonaro já apresentou uma pequena vantagem sobre o ex-presidiário. O fato é que, independente do que as pesquisas apresentam, podemos avaliar o cenário de forma mais condizente com a realidade através da análise de 3 termômetros disponíveis a qualquer cidadão comum. 1. Movimento das ruas. 2. Janela partidária. E 3. Eleições municipais. Com relação ao primeiro termômetro, como estamos cansados de saber, Bolsonaro atrai multidões por onde passa, enquanto Lula simplesmente não tem coragem de sair às ruas. E quando sai, mesmo com um ambiente devidamente controlado, o que acontece é isso. Segundo, janela partidária. Com a pré-candidatura de Bolsonaro, seu partido PL, que tinha 40 deputados, subiu para 73. Os principais partidos do Centrão, que integram a base do governo no Congresso, também saíram com um saldo positivo da janela partidária. O PP ampliou a sua bancada de 38 para 50 deputados. E o Republicanos cresceu de 30 para 45 parlamentares. Por outro lado, a pré-candidatura do Lula não levou ninguém para os partidos de sua base aliada. Apenas 2 deputados federais migraram para o PT. Já o PSB, o PV, o PCdoB, o PSOL e o PDT apenas reduziram suas representações. E por fim, o terceiro termômetro, que é o resultado das últimas eleições municipais. E em 2020, a esquerda sofreu uma derrota acachapante. O PT ficou completamente derretido no país todo, perdeu 133 municípios.
Em termos de população, o PT hoje governa apenas 3,64% dos brasileiros. A queda do PCdoB foi ainda pior, perdeu 51 municípios. O PDT do Ciro Gomes perdeu 133 municípios. O PSOL, o queridinho da Globo, ficou com apenas 3 municípios. Os outros partidos de esquerda, PCB, o PCO e o PSTU, nem apareceram nas estatísticas. Ou seja, o atual cenário político está completamente desfavorável para o Lula. E a liderança e o favoritismo do petista demonstrados nas pesquisas é a maior farsa que já foi encomendada em uma eleição presidencial. Quem arrasta multidões por onde passa de norte a sul do Brasil é Jair Bolsonaro. Enquanto isso, Lula é abraçado apenas por políticos que também não possuem votos e por uma elite midiática que não reflete em nada os anseios das massas. Ficar feliz com a vantagem que o ex-presidiário apresenta nas pesquisas eleitorais é o mesmo que ficar feliz por ter ganhado dinheiro no banco imobiliário. A verdade é uma só: com eleições limpas, Bolsonaro será reeleito. Se bobear, leva no primeiro turno. E até o Lula tem plena consciência disso. É por isso que acredito piamente que ele ainda vai desistir dessa aventura. E se assim não fizer, teremos motivos de sobra para desconfiar que as eleições não serão limpas. E é justamente essa minha única preocupação. E por hoje é isso aí. Curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar aí na relevância. E diante de toda essa perseguição que os canais conservadores estão sofrendo, se você acha meu trabalho importante e puder ajudar a manter esse canal em plena atividade contribuindo com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e no Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!